Esta é a floresta amazônica, uma dádiva das águas. Conhecida como floresta úmida ou rainforest, ela é a maior floresta da Terra. A palavra Amazonas veio do grande rio que o recebeu como herança de lendas que se perdem na noite dos tempos. Dizem que os primeiros europeus, ao verem as índias guerreiras, pensaram que estavam diante das lendárias Amazonas, cantadas por gregos e poetas latinos. Depois de diversas expedições científicas, observaram que o grande rio fazia parte de uma enorme bacia que reúne rios caudalosos alimentados pelas águas das cordilheiras. Juntos, eles formam um complexo ecossistema de grandes árvores e uma biodiversidade de flora e fauna inigualável, que é responsável pelo sequestro de carbono da atmosfera e pelo equilíbrio climático do Atlântico Sul e, por que não dizer, de todo o planeta azul. A bacia amazônica abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo terras de vários países da América do Sul: Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. É a maior bacia fluvial do mundo. Vista de cima, ela tem a aparência de um tapete verde, formado por uma camada contínua de copas de árvores situadas a aproximadamente 50 metros do solo. Intocada por milhares e milhares de anos, esse paraíso verde vem sendo ameaçado nas últimas décadas por desmatamentos e queimadas ilegais. Mas agora está prestes a desaparecer como consequência do aquecimento global. O efeito estufa está aumentando a temperatura média mundial, trazendo previsões alarmantes não só para a sobrevivência da floresta e de seus habitantes, mas para toda a humanidade. O mais recente estudo, patrocinado pelo Grupo Ambiental WWF e divulgado na Conferência da ONU para Mudanças Climáticas em Bali, prevê que 55% da Amazônia pode ser destruída até o ano de 2030 por uma combinação de agricultura, pecuária, atividade madeireira, fogo e secas, se as atuais tendências forem mantidas na região. Antes da publicação deste estudo, o cenário mais dramático previa uma destruição da metade da Amazônia até o ano de 2050, o que indica que as previsões catastróficas esperadas para o fim do século podem estar mais próximas do que se imagina. Os estudos mostram que se a temperatura se elevar em 6 graus centígrados, de acordo com as previsões, onde hoje temos a grande floresta, surgirá um imenso cerrado com áreas de desertificação. Para além dos impactos ambientais, o prejuízo em possibilidades de aproveitamento dos recursos da floresta em benefício da humanidade seria ainda maior, já que apenas 5% das plantas da floresta são conhecidas, sendo que 95% das espécies não estão sequer catalogadas. O mesmo ocorre com uma infinidade de pássaros, peixes, mamíferos, insetos, anfíbios e répteis. Conscientes de que, sem manter um clima estável, é muito difícil conservar a Amazônia, e sem a Amazônia é muito difícil manter um clima estável, governo, empresas e a sociedade civil organizada da região já levantaram a bandeira da sustentabilidade a fim de combater os nefastos efeitos do aquecimento global. No final de 2007, em Porto Velho, Rondônia, o 5º Seminário Internacional de Sustentabilidade, organizado pelo jornalista Hércules Góes, discutiu propostas para a luta contra o aquecimento global. Dentre os destaques apresentados no evento, tivemos a discussão sobre a construção de 2 usinas hidrelétricas de baixo impacto ambiental, mas de grande capacidade de geração de energia limpa oriunda das águas, evitando que toneladas de óleo sejam queimados nas usinas termoelétricas. Outros pontos fundamentais foram os debates sobre o turismo sustentável, o aproveitamento das reservas de gás natural da Amazônia,
a sustentabilidade das obras e investimentos na região e a substituição dos combustíveis fósseis por outra fonte, renovável e ecologicamente mais correta, como é o caso do biodiesel e do etanol, em que o Brasil desponta como pioneiro e detentor da melhor tecnologia de produção. Na ocasião, foi anunciada a instalação do CEAP, o Centro de Excelência Ambiental da Petrobras na Amazônia. O projeto consiste no estabelecimento de uma rede de recursos físicos, humanos e tecnológicos, de conhecimentos e de informações para a atuação integrada na busca de introdução de inovações tecnológicas e empresariais na região amazônica. Não há dúvidas de que o meio ambiente, que já foi insignificante para a economia, passará nos próximos anos a dirigir os seus rumos. Os investimentos na área já seriam de 100 bilhões de dólares ao ano. A preocupação ambiental já começa a encaminhar a economia para um rumo mais sustentável. O desenvolvimento de tecnologias limpas já aparece como o terceiro maior destino dos investimentos de risco, atrás apenas dos negócios na área de internet e biotecnologia. Pelo menos no mundo corporativo, o termo sustentável, que até parece desgastado, mostra como as empresas se agarram à nova filosofia. Hoje, sustentabilidade até parece marketing, o que é um bom sinal. É um indício de que as pessoas estão começando a se preocupar com o meio ambiente e estão dando preferência a produtos que sejam menos danosos ao planeta. Assim, a luta por uma Amazônia sustentável é muito mais do que apenas a conservação de sua floresta. E não é somente o destino das gerações futuras que está em jogo. Nossa geração e de todos os países, até nas regiões mais remotas do planeta, também estão ameaçados pelas mudanças na frequência e intensidade de chuvas, com inundações, secas e pragas que, além de provocar doenças e epidemias, colocam em risco a própria segurança alimentar, sobretudo dos mais pobres. Por isso, os pesquisadores apresentaram em Bali, na Indonésia, a ideia da implantação de programas de indenização para países tropicais que reduzam as emissões de gases do efeito estufa provenientes de desmatamento. Desta forma, os grandes países possuidores de florestas seriam finalmente remunerados por seus esforços para proteger suas matas, cuja destruição é responsável por 20% das emissões de gases do efeito estufa. A ideia é incentivar os países a combater o desmatamento e a degradação das florestas, colocando um preço para cada tonelada de carbono economizada. No total, as florestas mundiais guardam em seus solos 400 bilhões de toneladas de carbono. Não se trata de uma mera opção. A atitude se impõe para a perpetuação das espécies, inclusive a humana. Por isso, assumimos a responsabilidade de sermos a voz de milhares de árvores, plantas, flores, aves, peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e povos da floresta para clamar, em sinfonia uníssona, o brado da sobrevivência. Amazônia sustentável contra o aquecimento global.